Bom dia, boa tarde, boa noite, saravá, axé, Saravá. motubá, muitos cumprimentos, todos os cumprimentos. Eu estou muito feliz de receber esse convidado. Eu posso definir ele em duas palavras: potência e atitude. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, depois ele vai partilhar um pouco das suas experiências, das suas vivências, dos seus desafios aqui na nossa live. Agradeço ao Centro Cultural Brasil Moçambique, na pessoa da Márcia, que é aqui da parte das línguas e da língua portuguesa, professora aqui no Centro Cultural, e ao nosso convidado, que eu vou falar um pouquinho dele. Ele é repórter, é apresentador, nascido em Salvador, apaixonado pelo que faz, eu acho que não poderia ser diferente, né? Atua nas áreas de comunicação e gestão social. Ao longo da sua carreira como jornalista, dedicou a mostrar aspectos positivos e construtivos dos extremos sociais, né? Acumulou prêmios, entre eles o Orixá. Ajuda aí, convidado. Orilaxé. Orilaxé, Prêmio Ari de Jornalismo, Prêmio de Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa, trabalhou no Grupo RBS, no Rio Grande do Sul, participou do programa Profissão Repórter, é colunista do Diário Gaúcho, foi um dos idealizadores da campanha Crack Nem Pensar, que abordou o tema de prevenção ao uso de drogas, né, o crack, e alcançou 12 milhões de pessoas. Desenvolveu o projeto Circuito Papo Reto, onde abordava com criatividade e afeto as possibilidades existentes na diversidade humana e os seus conflitos. Bem, ele também, desde 2008, já visitou 230 cidades brasileiras, já viajou o Brasilzão todo, já teve por aqui também, que eu sei. Na área de gestão social, é coordenador estadual da CUFA. Ele lidera a equipe de profissionais de diversas áreas com o objetivo de encontrar caminhos para os problemas relacionados às periferias. Escreveu 2 livros, Escudeiro da Luz, Os Zumbis da Pedra e A Luta de Denis, ambos focados no público infanto-juvenil por acreditar que a sociedade melhor se constrói através dos jovens. Por conta dessas experiências, foi convidado a fazer parte do elenco de comunicadores da TV Globo. Foi repórter, trabalhou na equipe do programa Encontro do Fátima Bernardes e agora está no É de Casa. Eu tenho uma imensa satisfação, prazer e alegria de receber Manuel Soares. Ela esqueceu de dizer, gente, que entre tudo isso eu sou padrinho dos 2 filhos dela. Antes de ser tudo isso, eu sou padrinho dos filhos dela, que nós somos colegas de faculdade. Então, agradeço muito a Márcia, agradeço ao Centro Cultural Brasil Moçambique. Eu acho que o nosso panafricanismo vive dessa conexão. Eu vejo em vocês duas a hecatombe que nós precisamos acontecer, porque nós temos uma griot do nosso lado e nós temos uma tempestade negra do outro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. E se alguém perguntar qual a minha função aqui, é mais como criatura do que como criador desse processo. Fico muito feliz mesmo, viu, gente? Agradeço vocês com todo carinho. Espero poder me reconectar fisicamente com a minha mãe África o mais rápido possível. Bem, o Manuel vai falar, o tema que ele traz para a gente é o tempo de potência. Quando comecei a minha fala, quando comecei a apresentar ele, disse, ele é um cara de atitude e é uma potência, uma força da natureza. Mas eu quero que ele explique para a gente, para todo mundo que está nos acompanhando via Facebook, aqui em Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Mas queria que você explicasse para a gente esse tema. Nós temos, infelizmente, um passado de escravização no Brasil que precisa, de uma maneira direta, ser superado. Para isso, não tem como não fazermos uma visita histórica do que foi esse desenho do negro brasileiro. É muito estranho quando nós falamos do negro brasileiro para africanos, porque para o africano não existe o negro, existe a pessoa.
Não existe essa coisa de você ter que ficar fazendo essa distinção. Aqui no Brasil precisa. Nós somos 56% da população e temos um poder de voz que equivale a menos de 4%. Ou seja, o mito da democracia racial, ele é muito forte aqui, porque nós não temos uma democracia. Nós não temos negros em cargo de liderança, nós não temos negros como deveria nos espaços proporcionalmente dos bancos universitários. Então, tem um crescimento que precisa acontecer. Porém, não temos como fazer esse crescimento sem fazermos uma visita histórica nesse mosaico de carência que nos foi impresso. Em 1435, Dom Henrique faz o primeiro tráfico de escravizados no porto de Algarve, e a partir desse tráfico de escravizados que ele fez em 1435, posteriormente, e eu falo 100 anos depois, Portugal traz negros para o Brasil, muitos deles vindo de Angola, que inclusive está nos acompanhando também, e nós falamos de 1535, quando temos os primeiros registros de tráficos de escravos, de escravizados brasileiros, escravizados africanos trazidos para o Brasil. Nesse período de escravização no Brasil, que nós temos aí uma média de 300 anos de processo de escravização, nós sabemos que foi uma média de entre 4 e 6 milhões de pessoas trazidas para o Brasil. Essas 6 milhões de pessoas já se transformaram em 117 milhões. Ou seja, 111 milhões a mais do que foi trazido. Nesse período, muitas tentativas de extermínio do povo negro aconteceu no Brasil e continua acontecendo. E quando eu falo de tentativas de extermínios ou eliminação da pele escura, tem uma razão, meus amigos. Quando pensaram na construção do Brasil, o Brasil não foi pensado para ser um lugar de pessoas negras. Apesar de hoje sermos 56% da população, o Brasil foi pensado como um lugar para pessoas brancas. Ele era um braço da Europa. Era esse o objetivo do nosso colonizador, transformar o Brasil em um braço da Europa. Diferente de países africanos colonizados, em que eles queriam vocês como mão de obra e como celeiro de produção, aqui no Brasil a intenção era que fôssemos um braço da Europa e jamais uma mini África, jamais o país com maior quantidade de negros fora do continente africano. Porém, as tentativas de eliminação e de exclusão das pessoas negras acabou não dando certo. E acabou não dando certo por quê? De maneira prática. Essas pessoas negras que foram trazidas para cá, elas, num primeiro momento, tentaram, quando eles viram que a escravização estava populando o Brasil como negro, eles tentaram devolver para a África. Só que dentro do continente africano, o processo de escravização já se tornou a maior moeda naquele período. Estamos falando ali de 1840, 1850. Não estou querendo dar aula de história, tá, gente? Mas é que sem isso a gente não entende o contexto da potência. 1840 eles começam um processo de devolução. Esse processo de devolução não dá certo porque como a pessoa de pele escura era a maior moeda de venda, quando você enche o mercado com um produto, esse produto inflaciona. Ou melhor, o produto deflaciona e perde o valor. Os negros estavam mais baratos, então voltar para a África não era mais uma opção, até porque começaram a existir registros de genocídios e extermínios. A partir desse momento, nós temos um outro problema, porque a comunidade branca brasileira, a comunidade escravista brasileira da época, toma uma outra decisão. Eles decidem trazer pessoas brancas para o Brasil num processo de imigração e não de escravização, italianos e outras etnias, para que eles viessem ocupar o espaço, se misturar com essas pessoas. Em 2 ou 3 gerações não existiriam mais pessoas negras. Eles não contavam com o processo de guetificação desses grupos. Os italianos não se misturavam com os negros. Muitos deles diziam, tu te buona gente, ma tu te ladri. Dentro dessa lógica, o processo de exclusão continuou existindo. Foi aí que eles viram que mesmo dando terras para os imigrantes eurocêntricos, mesmo dando oportunidades de estudo, essas pessoas não se misturavam. E aí nós tivemos códigos de leis elaborados para que os negros fossem eliminados. Eu estou falando que
negros eram proibidos de ter terras. Eu estou falando que negros eram proibidos de entrar na escola. Eu estou falando que negros eram proibidos de entrar na rua sob pena do crime de vadiagem. Todos esses mecanismos do status quo, ou seja, do Estado, era para que a população negra não evoluísse. Isso pertencia a um processo de estudo conhecido como eugenia. Eugenia é o estudo da arte de desenvolvimento populacional a partir da exclusão das suas mazelas, no caso, as pessoas negras. Em outros países, a eugenia ela seguiu muitos eixos. Aqui no Brasil, ela seguiu o eixo da eliminação do povo negro. A questão toda é que todos esses processos de eliminação, ou essas tentativas de eliminação do povo negro, colocou nos negros, um carimbo de carência, como se nós sempre estivéssemos fragilizados, ao ponto de aqui no Brasil, mesmo sendo 56% da população, eles se referirem a nós como minoria. E nós não somos minoria, nós somos a maioria. Essa lógica de carência precisava ser interrompida. E essa lógica de carência só foi interrompida quando nós, negros, nos últimos 12 anos, começamos um processo de reposicionamento social. Obviamente que esses últimos 12 anos, ele não é a nascente. Grandes nomes negros, que inclusive contemporâneos, a minha amiga Márcia, que está aqui, embanharam espadas em uma luta constante e perene. Para que eu hoje fosse um comunicador da TV Globo, que é a maior emissora de comunicação da América Latina, para que nós tenhamos pensadores, escritores e possamos exportar uma lógica racial mais estruturada, pessoas precisaram dar a sua vida, sacrificar-se. Pessoas contemporâneas da Márcia, contemporâneas de Abdias do Nascimento, contemporâneas de Oliveira Silveira, pessoas que lutaram. E é muito maluco porque eu peço que os amigos africanos entendam que nós não tínhamos nem referência para fazer esse processo. Em 1892, Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda aqui no Brasil, ele manda queimar todo documento relacionado à escravidão. Ou seja, eu não sei nem de que país eu vim, de que país os meus antepassados vieram da África. Eu não sei quem eu sou. O meu nome é Manuel dos Santos Soares. Manuel, que descende do português, dos Santos, porque eu passei por um processo de canonização, e Soares, porque algum espanhol deve ter se aproximado de um membro da minha família. Eu não sei de que país eu sou. Você se reconstruir como negro, perdendo qualquer tipo de conexão com a sua origem diáspora, isso é algo muito complicado. Mas é isso que nós estamos tentando fazer, reconectar as nossas bases. E essa reconexão acontece nisso que nós estamos construindo agora, numa loja panafricanista, partindo do princípio que as nossas divisões elas foram criadas pelo branco. A nossa unidade de conduta, nossa unidade de luta e de pensamento, ela passa por isso que nós estamos fazendo agora. Nós temos hoje um consumo de aproximadamente 119 bilhões de dólares aqui no Brasil, bilhões de reais aqui no Brasil, pelas pessoas negras, que dá uma média aí de 57 bilhões de dólares. Ou seja, o meu povo, ele consome, o meu povo representa a potência, parte do código sequenciado da Covid-19 veio de uma mulher negra, Jaqueline, aqui no Brasil, uma estudante da USP maravilhosa, uma estudante negra. E aí a gente pode abrir N outros leques. Hoje, 20 de novembro, dia referenciado da consciência negra, não é um dia de comemoração, porque é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, e nós não comemoramos a morte do nosso líder. Porém, nesse dia, um homem chamado João Alberto foi assassinado em Porto Alegre, uma das capitais brasileiras, na região sul do país, levando em consideração que é um dos pontos mais eurocêntricos que nós temos no Brasil. Se compara ao Texas, se estivéssemos falando dos Estados Unidos, um lugar onde o racismo estrutural ele faz parte da estrutura da sociedade, não só do pensamento, um lugar onde o hino deles, em um trecho determinado, diz: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Ou seja, a falta de virtude gera a escravização.
para vocês terem uma ideia. Nesse local, um homem negro foi assassinado. De novo, no dia 19 de novembro, madrugada para 20, só que ele foi assassinado espancado a socos, porque ele foi seguido dentro de um supermercado e não gostou de ser seguido. Ele se indignou e a sua indignação foi respondida com uma morte brutal, que está viralizado na internet. Onde dentro desse cenário nós somos potências? Nós somos potências quando nós deixamos nítido para essas pessoas que eles tentam nos enterrar, mas nós brotamos porque nós somos semente. Semente, quando enterrada, brota. Eu sou a semente da luta da Márcia, sou a semente da luta de Mandela, sou a semente da luta de Abdias do Nascimento. Sou uma semente que floresce e um dia serei enterrado, florescendo também para outras gerações. E é esse o objetivo da nossa potência. A nossa potência não está diretamente ligada à questão financeira, a nossa potência não está diretamente ligada a estruturas físicas, mas a essa africanidade que o eurocentrismo tentou matar. Obviamente que nós temos no Brasil hoje uma quantidade de brancos que tentam fazer a diferença com a sua pele clara, tentam fazer a diferença mesmo sendo brancos. É importante sempre lembrar que essas pessoas, elas têm o nosso respeito, eles são acolhidos por nós, desde que eles tenham uma consciência educada. Eles não podem querer capitanear a nossa luta. Essa luta tem nome, essa luta tem dono, e é super importante. Vou pedir um segundo de licença só para eu abrir a porta aqui. Com licença, gente. Peço desculpa por estar... Ah, não. A porta já está sendo aberta. Obrigado. É super importante que o processo de capitania dessa liderança ela seja entendida como uma liderança negra, porque senão ela não vai fazer a diferença. Bem, o dia da consciência negra é um dia de reflexão, na verdade, para fazer com que a gente, sei lá, recobre ou resgate um pouco de tudo que foi feito para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos, né? Quem construiu a estrada, quem lapidou esse caminho para que a gente pudesse, Manuel, ocupando o lugar onde ele está hoje, para eu estar no lugar que eu estou hoje, né? Nas nossas histórias, a gente tem muito em comum, que são de mulheres, somos filhos de mulheres batalhadoras, filhos de mulheres que criaram seus filhos sozinhas, que batalharam para que a gente não acabasse sucumbindo à criminalidade ou morrendo pelo fato de ser negro, né? Nós no dia da consciência negra, temos que pensar que somos sobreviventes, somos seres resistentes, resilientes, e temos que ser, já nascemos com essa missão de continuar trilhando esse caminho para que os nossos descendentes possam ter uma vida melhor e enfrentem menos problemas, enfrentem menos o racismo, enfrentem menos preconceito pelo caminho. Para quem nasceu no Brasil, sabe que é como se você levasse uma bofetada na cara, toda vez, porque é o lugar onde você nasceu, conhece as pessoas, mas você não está livre em nenhum momento de ser violentado, seja fisicamente ou psicologicamente, pelo fato de ser negro, né? E essa construção, a eugenia que foi feita, ela foi muito bem, assim, institucionalizada, naturalizada, né? Porque é como se nós não pudéssemos descansar. Nós somos lutadores que não podem descansar. Quer dizer, você não pode... agora posso relaxar. Não, porque você pode entrar num supermercado, numa rede de supermercados, e por se sentir desrespeitado, alguém te espancar até a morte, né? Infelizmente, temos que aprender a nos proteger. E o Dia da Consciência Negra também é um dia de união, um dia que deve representar a união entre esses povos que são
que sofrem de racismo, de preconceito e tal, porque somos diversos, né? Viemos de vários pontos da África, então somos representantes de reis, rainhas, de clãs de vários lugares do continente. E eu peço só licença só para complementar uma coisa. Não confundam a nossa morte com fraqueza, né, Márcia? A nossa Sim. morte não é símbolo de fraqueza. A nossa morte é símbolo de fraqueza do nosso opressor. Porque chega um determinado momento em que a única forma que ele tem de vencer os nossos argumentos e a nossa potência é nos matando. Só que o que eles não conseguem entender é que cada vez que eles nos matam, eles não eliminam um guerreiro, eles criam um ancestral. O nosso exército de Aruanda está cada vez mais forte. O nosso exército celestial está cada vez mais forte porque eles mandam protetores para Aruanda e esses protetores fortalecem a nossa luta. Então, assim, cada bala que atravessa o nosso corpo vira uma nova asa em nossas costas. E é isso que eles não conseguem entender. Peço desculpa por interromper, Marcinha, que você estava falando. Não, eu ia dizer o seguinte, essa questão de matar é a questão porque fere a eles. Como você, negro, já tem voz, né? Tipo, nós não podemos ter voz, né? Nós temos que aceitar tudo, continuar aceitando tudo, olhar para eles e dizer sim, senhor. Então, essa questão é a revolta por saber que muitas vezes você está conseguindo reagir contra. Eu não sei também se vocês ficaram sabendo o que aconteceu no sábado, num supermercado em BH, em que um Sim, casal, né, foi até ao supermercado chamar o gerente e ofender ele publicamente, porque acho que já deviam ter feito várias coisas e não conseguiram, a falar para ele como era um supermercado, é uma loja grande de eletrodoméstico, dizer você não merece, como negro, estar dentro desse cargo, como gerente geral de uma grande loja. claro. O negro não pode estar num lugar bom. Né? Então, minha mãe sempre disse, né, e continua dizendo, muitas vezes o preconceito nosso, nós somos bem-vindos enquanto nós não estivermos no mesmo barco e no mesmo cargo que um branco. O dia que você está no mesmo nível que ele, aí o racismo vai aparecer. Porque ele vai querer sempre que você continue na cozinha, né? Que você continue na senzala, que você continue no chão, lavando o chão. Levantar a cabeça dói. E aí o único jeito que ele tem de disputar, ele não vai disputar com você na consciência, na competência, ele vai estudar, ele vai usar o racismo para se autodefender também, né? Que na verdade é uma autodefesa da incompetência dele. E existe aqui no Brasil uma estrutura racista tão delicada que ela se ramifica nos mais diferentes segmentos. Você tem, por exemplo, o racismo imobiliário, o racismo geográfico, que quem mora em determinadas regiões é considerado negro, ou seja, ele impede que você acesse um emprego, mesmo você comprovando sua competência, que você mora no que é um, abre aspas, território negro. Você tem o racismo educacional, onde para que os negros alcancem, para que pessoas alcancem determinados espaços de trabalho e, obviamente, de poder de consumo e, obviamente, de poder de expansão, seu desenvolvimento, elas precisam ter certos diplomas. Mas como é que eu vou ter aquele diploma se não é dada a estrutura? Ou seja, você tem um racismo educacional que se reflete no racismo estrutural. Então, assim, são diversas facetas e diversos desdobramentos para fazer isso. Em alguns casos, eles nos matam fisicamente, mas eles fazem questão de nos matar o tempo todo. O tempo todo. A cachaça é barata. A cachaça ser barata é que ela se torna acessível para o genocídio dessa população. O fato da cachaça ser tão barata e do alcoolismo matar tanta gente não faz com que, e tanta gente preta, é importante dizer, não faz com que o vendedor da cachaça reduza a sua margem de lucro. Não, eles continuam dentro desse processo. O que mata a gente negra não é problema para eles. Então, assim, é super importante que nós entendamos que o racismo,
brasileiro não é um problema dos negros. O racismo brasileiro não é um problema de negro. Eu não tenho problema. Quem tem problema é ele. O branco vai ter que aprender a trabalhar com o racismo dele. Eu estou super tranquilo. É super importante que no Brasil, e é isso que nós estamos trabalhando aqui, tenhamos consciência da diferença. Temática negra é uma coisa, racismo é outra. Querer exigir que nós negros resolvamos o problema do racismo ou que capitaneemos a luta de combate ao racismo é como você querer que uma moça estuprada combata, seja responsável pelas atitudes do seu estuprador. Não sou responsável por acabar com o racismo. Quem tem que acabar com o racismo é o racista. Eles resolvam o problema deles. Nós somos um povo cordial, o povo brasileiro tem essa característica, somos extremamente cordiais, somos extremamente afetivos, não somos raivosos, apesar de alguns atestarem que nós somos raivosos, não somos raivosos. Se fôssemos raivosos, teríamos implantado uma política interna de ir para cada branco uma bala. Não fizemos isso. Não aderimos às bases do CNA, não aderimos às bases do Pantera Negra. Porque se nós decidíssemos nos voltar contra os nossos opressores, eles estariam ferrados. Porque nós somos muitos. Nós somos armados. Nós somos inteligentes. Somos articulados. É difícil discutir isso no Brasil, porque muitas vezes o branco racista é o meu amigo, é o meu cunhado, é o meu irmão. E muitas vezes combater essa pessoa é mais difícil. Porém, é importante que nós tenhamos noção do nosso poder, é importante que a pessoa branca tenha noção do perigo que ela corre, porque se a nossa paciência acabar, eles vão ter um problema. A mulher negra brasileira, ela é uma potência. Ela é uma potência. A hipersexualização que foi empregada a esses corpos precisa ser combatida. Eu não quero ser o negro de pau grande. Não é o meu interesse ser um predador sexual. Não me interessa mais esse lugar. Eu quero ser o cientista, eu quero ser o gerente de banco, eu quero ser o homem inteligente e potente. Não quero ser definido pela minha sexualidade. Não quero ser definido pela quantidade de peso que eu carrego. Não quero ser definido pela condição que eu tenho de proteger a família branca. Porque enquanto eu estou como segurança em um terno preto protegendo a família branca, a minha família negra está lá na favela, oprimida, levando bala. Isso as pessoas vão ter que entender. Ou entendem por bem, ou vão entender através de um processo doloroso. Mas esse caminho não tem mais volta. Bem, a nossa fala me fez lembrar que eu sou da mesma geração que o Manuel, e eu lembro, claro, isso se deve a essa questão da eugenia e dessa limpeza étnica que foi uma tentativa fracassada que tentaram fazer no Brasil e tal, primeiro com a ida dos colonos, né, dos imigrantes italianos, alemães e outros povos aí. Mas o quanto isso ficou enraizado, e na minha infância, por exemplo, de ouvir que o meu cabelo era ruim, de me sentir feia, e não só, e dizer que eu tinha que me relacionar com homens brancos para fazer uma limpeza, né, para refinar a raça, era o que eu ouvia. Sem falar do terror que, para quem foi menina negra no Brasil aí, né, duas décadas atrás, daquele ferro, daquele pente que você esquentava no fogão, aquilo era um terror, porque para você ser aceita, para você ser bonita, você tinha que se parecer com algo que você não era, né? Um pouco da consciência negra que eu acho que nós resgatamos em algum momento da nossa vida é justamente por olhar e dizer não.
eu sou bonita, eu gosto do meu cabelo, né? Eu gosto da minha cor, quero me relacionar com pessoas da minha cor, não quero ser obrigada a refinar a raça, como se dizia. Mas o que esse tempo de potência que você fala, Manuel, também é essa descoberta, né? Esse encontro de olhar para o espelho, porque o Brasil parece um país mulato, mestiço, não vou dizer mulato, porque é uma palavra até pejorativa, mas é um país mestiço, negro, que se olha no espelho e se vê europeu, enquanto não é, né? E que bom que isso tem mudado e que a gente vê que, ok, temos irmãos e irmãs, cistas e brothers que acabam no caminho perdendo a vida, mas que nos deixam um legado, nos deixam um ensinamento de que a gente não pode desistir, que a gente tem que seguir em frente e valorizar exatamente essa nossa ancestralidade, essa nossa cultura, esse nosso jeito de ser, com esse sorriso, com essa alegria, que por mais que os racistas tentem nos atacar, a gente ainda consegue trilhar o nosso caminho, continuar, ir em frente, estudar, para aqueles que querem estudar, aqueles que querem evoluir, né? Mudar o mundo, fazer um mundo melhor. E eu digo a você o seguinte, eu não fico falando sobre as mazelas do meu povo, porque eu não vou ficar colocando medalha no peito de racista inútil. Não é porque eu quero esconder a minha dor, esconder a tristeza e maquiar a realidade. Eles não merecem a minha dor. Eles não merecem a minha tristeza. Dizer que eu tive uma infância ruim é ser injusto com minha mãe. Ela trabalhou muito para que a minha infância fosse, no mínimo, agradável. Eu não vou dizer que eu tive uma infância ruim. Eu não vou dizer que eu fui infeliz. Todo fragmento de tristeza, todo trauma racial que eu vivi foi ocasionado pelo branco. Toda a beleza que eu tive, que foi a grande maioria, foi trazida pela pessoa negra que estava do meu lado. Então, nós temos que tomar cuidado para não reduzir a nossa existência à dor, para não fazer da nossa existência a tristeza. Porque quando fazemos isso, eu estou dando a esse branco uma autoridade de definir o meu passado, definir o meu presente e, se eu não tomar cuidado, definir o meu futuro. Ele precisa saber quem eu sou de verdade. E eu não sou definido por ele. Eu sou muito mais do que ele tentou imprimir no meu povo. Ele precisa saber de onde eu vim. E eu vim de um lugar onde a sanidade branca não cabe. Todo negro brasileiro que se descobre e se reconhece, ele é um insano, ele é um maluco. Porque seguir essa lógica insana daqui de fora não é algo agradável. Prefiro sim ser um maluco, ser um negro louco, do que ser um civilizado, ser um domesticado. E nisso eu faço valer as palavras poéticas e proféticas do nosso poeta Alex Pereira Barbosa, que dizia que nós viemos direto de um hospício. Um hospício que aqui no Brasil é conhecido como favela. Nós somos um tipo de maluco que não se seduz com a cena da novela. Se a vida é bela lá na tela, tudo bem. Mas quem é louco como eu, veste essa camisa de força também. Essa loucura que eu tenho é muito simples de ser compreendida. Esse sistema opressor me transformou num tipo de preto suicida. Mas, na verdade, eu sou um inconformado e tenho a missão de levar a verdade. Verdade é esse mesmo povo que fica agonizando às margens dessa sociedade. Uma sociedade que massacra, destrói, que me humilha, que transforma o meu filho ladrão e, se deixar easy, eles prostituem até sua filha. Uma sociedade que escraviza, que humilha, te mata. Enquanto o verdadeiro ladrão tem pele clara, usa terno e gravata. Ele não está manuseando nem fuzil nem escopeta. Ele consegue matar milhões de pessoas negras
com a ponta da caneta. Ele fica impune, ele não vai preso. Ele não é pobre, ele não é preto. Quando ele é condenado, ele fica até numa cela separada. Ele fica com televisão, frigobar, água gelada. É um prisioneiro de nível superior, que com a sua mentalidade eugenista financia guerra, ódio e rancor. A estrutura de poder faz questão de não entender. Quando é conveniente, disca 190 e manda os homens me prender. O sociólogo, quando me ouve, ele fica até puto. Diz que esse negócio de consciência é coisa de maluco, de analfabeto, ignorante, sem cultura. Diz que quem é sábio, com negro não se mistura. Mas quem diria? Que sabedoria. Com nosso sangue foi estudar na Europa e agora tem pavor de nós, que somos a maioria. Em forma de poema, mas uma grande verdade. Nós temos que lutar sempre. Temos que ficar atentos, ser vigilantes e fortes. Mas, acima de tudo, ser feliz. O preconceituoso não é o centro da nossa discussão. Ele não é o centro da nossa discussão. Márcia, espero eu que você tenha mais futuro que passado. Espero eu que você possa assistir os frutos de tudo que você está ajudando a construir. Sou muito grato pelo que você faz. Eu sou um homem feliz hoje, minhas irmãs. Eu recebo um salário muito bom. Sou um dos maiores comunicadores do meu país. Moro numa casa grande. Tenho um carro muito bom. Mas todo o dinheiro que eu ganho não compra um novo nervo ciático para minha mãe, que destruiu seu próprio corpo por trocados limpando mansões de brancos. A derrota que o meu povo viveu não pode ser compensada. Os sonhos que os meus irmãos abandonaram nos becos escuros não podem ser resgatados, infelizmente. A bala que entrou na cabeça do meu pai, que cedeu à tentação da criminalidade fruto da exclusão, não pode voltar para dentro da arma. Eu, como homem negro, quero dar aos meus filhos tudo que eu não tive. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de uma casa no Morumbi, em São Paulo. Tudo que eu não tive, que o racismo me tirou, se resume em 3 letras. Pai. Eu não vou ter de volta. Eu posso dar ao racista perdão, afeto, mas para que ele receba essas joias que o meu coração pode entregar, ele vai ter que ter consciência. Consciência que a estrutura que beneficia ele me violentou. Se ele não tiver essa consciência, ele não tem o meu afeto e ele não tem o meu perdão. Izzy? Nossa, forte.
Até fiquei meio baqueada aqui, porque as histórias são muito semelhantes, né? E uma vitória das nossas mães é o fato de nós não termos tido um fim trágico. E a minha mãe até diz, assim, né? É muito feliz pelo fato de eu e os meus 3 irmãos não termos, por exemplo, nenhum de nós é alcoólatra, nenhum de nós é criminoso. Ela diz isso, né? E pode parecer uma coisa pequena, né? Mas, na verdade, acho que é o desejo de muita mãe, quer dizer, quando você sai de casa, ela se benze, pede para que você volte, te benze, pede para que você volte para casa em segurança e que seja uma pessoa de bem, no sentido de que, né, não sucumba às coisas que às vezes a gente sofre em função do racismo, acabam fazendo com que você trilhe outros caminhos, né? E a gente sempre olha, você tem filhos, né, Manuela? E eu tenho filhos, e a gente olha para os nossos filhos e a nossa luta, muito da nossa luta, não é para ter uma casa, um carrão, claro, essas coisas ajudam, mas é para que os nossos filhos possam ter uma vida feliz, que possam seguir o caminho que eles quiserem seguir, sem, sem ter, como muitos de nós sofrem, né, diariamente. Gente, eu vou com muito carinho pedir licença a vocês, porque por conta desse homicídio que aconteceu em Porto Alegre, uma equipe minha de reportagem está no local onde o homicídio aconteceu e eu estou sendo chamado para orientar essa equipe. Eu vou ter que sair um pouco antes do nosso encontro. Peço desculpa, desculpa, Márcia. Estou muito honrado, mas é uma emergência e quero agradecer a vocês pelo convite. Agradecer mesmo, com todo carinho, todo respeito e se os nossos guardiões de Aruanda permitir, em breve gostaria de estar pessoalmente batendo esse papo com vocês aí em Moçambique. Aguardamos, agradecemos muito a sua presença, tá? Eu fico ainda na expectativa, mas espero poder fazer uma outra live contigo com mais tempo, com mais calma, né, com mais serenidade, que esse tipo de coisas não aconteça. Também quero dizer a você que meus pêsames, também o presidente da CUFA, em Campinas, faleceu no domingo. Minha irmã me mandou um e-mail, um WhatsApp, ontem, me informando. E realmente é muito triste. Perdemos mais um batalhador, mas eu acho que as coisas continuam, né? A gente sempre perde um guerreiro, mas não perdemos a batalha. Com certeza. Meu querido, vai lá, vai para sua luta. Eu sei que ela é nobre, você merece todo o apoio. Estamos aqui torcendo por você sempre, você sabe disso. Obrigado, minha irmã. Tamo junto e obrigado aos nossos amigos aí que acompanharam, tá? As redes estão aí, qualquer coisa entre em contato com a gente. Felicidade, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tá bom.